Olá pessoal, agora vamos aprender um pouquinho mais sobre strings. Então nas aulas anteriores a gente aprendeu a capturar as entradas dos usuários em variáveis do tipo string, mas a gente ainda não entendeu o que é isso e não aprendeu como manipular essas tais strings. Então vamos lá entender como isso funciona. Aqui eu criei um projeto novo chamado strings, esse nome não importa, poderia ser qualquer nome, e também está com o comando padrão do nosso template. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar é que este texto que entra como parâmetro aqui para WriteLine é uma string, okay? É um valor do tipo string. Então, percebam que ele identifica aqui como string e como o comando não dá erro, a gente consegue entender que este texto enviado aqui para ele é uma string. Então a gente já entende que se eu precisar escrever uma string, eu vou delimitá-la com aspas duplas, tá? Então, no meu código, toda vez que eu tiver alguma coisa entre aspas duplas, eu tenho uma string, ok? Isso aqui está dentro do comentário, tá? Só para não quebrar o nosso programa. Mas toda vez que você tiver um texto entre aspas, você tem uma string. Percebam que a string ela não é processada pelo computador. Ela é utilizada da maneira como está escrita. Okay? Então, uma das maneiras da gente utilizar uma string é passá-la como parâmetro para um comando, uma função que precisa disso. É o que a gente fez aqui com o WriteLine ou com write. Outra maneira de usar uma string é pela definição de um espaço de memória que armazena uma string com um identificador qualquer. Eu poderia chamar aqui, por exemplo, de cidade e dizer que o valor dela é, por exemplo, Mongaguá. Okay? O que aconteceu aqui? Eu criei uma string chamada Mongaguá e armazenei ela num espaço de memória que permite guardar uma string e chamei esse espaço de memória de cidade. O Visual Studio Code avisa aqui para mim que eu ainda não usei essa variável. Essa variável aqui ela está atribuída, mas não utilizada. Ele me avisa porque isso pode ser um erro. Tá? E aí eu posso, eventualmente, recuperar o valor dessa variável em outro momento. Okay? Então aqui eu vou pegar a string Mongaguá, guardar numa variável chamada cidade e depois passar essa variável cidade para o WriteLine. A gente já sabe da aula anterior que ele vai exibir aqui não a palavra cidade, mas sim o conteúdo da variável cidade, que é Mongaguá. Então vamos executar para visualizar isso novamente, se você não viu a aula anterior. Então dei aqui um .NET Run e a gente vai perceber essa sequência de comandos. Isto aqui vai para a memória, fica guardado em cidade, e cidade é lido, né? Nesse momento ele lê o valor da memória e exibe. Então a gente tem na saída Mongaguá, apesar de eu não ter Mongaguá escrito dentro do WriteLine aqui. Okay? Então essa dinâmica é uma maneira de ter uma conversa entre comandos de diferentes linhas do meu programa. Tudo isso usando a memória RAM do computador. Okay? Então, as strings são esses textos que a gente pode manipular. Okay? O que eu posso ter dentro de uma string? Eu posso ter espaços em branco, posso ter pontuação de qualquer maneira, posso ter caracteres maiúsculos, minúsculos, okay? Sem nenhum problema, quantos espaços em branco eu quiser. Tudo isso aqui é válido. Okay? Vou até exibir aqui para mostrar
para vocês. Outra coisa que é válido colocar, percebo que funcionou normalmente. Outra coisa que é válido escrever dentro de uma string é um emoji. Tá? Então a gente pode copiar e colar um emoji aqui, ou você pode usar o teclado de emoji do seu sistema operacional. No Windows 10, o teclado de emoji é uma sequência Windows, ponto. Então se eu apertar Windows, ponto, a tecla Windows e ponto, aparece aqui um teclado de emoji. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, este caractere. Okay? Então, não há nenhum problema. Eu vou salvar. Só que, quando eu executo, o nosso terminal vai ter um problema com emojis, tá? Nem sempre ele vai ficar exibido bonitinho, tá? Então, isso aqui é um problema do terminal e não da string do C#, ok? Se você estiver fazendo um site, estiver fazendo um aplicativo para celular, ou se você estiver fazendo um aplicativo desktop, isso não será um problema, ok? Então, vocês podem usar emojis livremente. Você só não vai conseguir visualizá-lo aqui no terminal, ok? Outra coisa que você pode escrever aqui, sem nenhum problema, são os caracteres que não são visíveis. Tá? Por exemplo, quando você quer pular uma linha, você aperta a tecla Enter. Só que Enter não é uma tecla visível. Então você tem que usar um símbolo especial para dizer ao C# que você quer colocar um Enter. Tá? Então, digamos que aqui, entre Mongaguá e Itanhaém, eu quero colocar uma quebra de linha. Aqui, ó, onde está esse espaço. Eu quero um Enter e não um espaço. Como é que eu faço isso? Eu faço isso colocando a sequência barra invertida, N. Então percebam que, inclusive, o editor me coloca isso de outra cor. Porque isto aqui significa um Enter. Então vamos lá executar e ver o que aconteceu. A gente vai ver que ele vai exibir Mongaguá numa linha, aí ele tem uma quebra de linha e depois Itanhaém. Então você pode colocar numa única string várias linhas de texto usando este caractere especial aqui, barra N. Okay? Você pode mudar este comportamento colocando um arroba na frente dessa string. Se você colocar um arroba na frente da string, do lado de fora, perceba, do lado de fora, e executar novamente, você vai perceber que ele não vai transformar isso aqui numa quebra de linha. Ele vai exibir do jeitinho que tiver aqui. Percebam? Ele exibiu isso aqui como um caractere normal. Ele não substituiu por uma quebra de linha. Só porque a gente colocou o arroba aqui na frente. Isso é muito importante se, por exemplo, você quiser escrever um caminho de um arquivo, né? Neste momento, ele não vai interpretar o barra U, o barra E, o barra D. Se você tirar esse arroba, pode ser que você tenha problema. Então, digamos que o seu nome aqui fosse, por exemplo, alguma coisa que começasse com N. Não consigo pensar em nenhum nome com N agora. Sei lá, Nalva. Seu nome? Deve ser, né? Então, percebam que aqui, ó, você possivelmente não queria que isso fosse uma quebra de linha. Tá? Então, você poderia desligar isso usando o arroba, okay? Dizendo não faça a substituição. Tá? Agora, outra maneira de você fazer isso então, seria dobrando as barras. Então, 2 barras é um caractere especial dizendo aqui eu quero exibir uma barra. Você não precisaria usar o arroba. Por exemplo, se eu executar aqui, cada uma dessas 2 barras será transformada numa única barra e a gente vai conseguir exatamente o que a gente precisa. Agora,
Se eu desligar usando o arroba, aí ele vai exibir 2 barras normalmente sem fazer nenhuma substituição disso aqui. Ok? Ok? Percebam que aí ele exibe 2 vezes. Outra coisa que a gente pode... Vamos voltar aqui ao nosso Mongaguá. Outra coisa que a gente pode substituir aqui, usando a barra, é, digamos que eu queira escrever uma aspas, né? A aspas ela é o delimitador aqui da string. Mas digamos que eu queira exibir uma aspas. Então eu posso fazer barra aspas. Se eu fizer barra aspas, posso fazer assim, ó, por exemplo, São Paulo e outra aspas. Desculpa, barra, né? Aqui, ó. O que eu estou mandando exibir, ó? Palavra Mongaguá em um espaço, depois uma aspas, peguei aqui sem querer, São Paulo, depois mais uma aspas. Vamos ver como é que isso fica aqui quando eu executo. Percebam, ó, essa aspas foi informada usando barra aspas duplas, ok? E aí ele diferencia as aspas que estão delimitando a string dessas aspas que estão dentro da string. Okay? Existem diversas sequências que você pode usar com barra. Aqui a gente chama isso de sequências de escape, ok? Para que ele entenda que isso aqui não é um caractere normal. Aliás, que isto aqui não é um caractere normal, mas é um caractere que ele deve substituir. Percebam que se eu não tivesse essa barra aqui, a gente teria um erro, né? Porque ele vai entender que essa string termina aqui e isso aqui não faz parte da string. Então ele vai dar um erro nesse SP aqui, ó. Não existe isso aqui. Eu estou esperando um ponto e vírgula. Tá? Por isso que a gente precisaria escapar, né? Criar um escape em cada uma dessas strings para poder resolver. Ok? Maravilha. Outra coisa que a gente pode fazer com strings é juntar mais de uma string numa mesma, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar uma nova string aqui e eu vou chamar de estado. E eu vou chamar de São Paulo aqui. Então agora eu tenho 2 variáveis, uma variável chamada cidade, uma variável chamada estado. Tá? Na hora de exibir, o que eu posso fazer? Eu posso mandar exibir cidade mais estado. Esse sinal de mais aqui, o que ele vai fazer? Ele vai unir o conteúdo dessa string com o conteúdo dessa string. O que ele vai fazer? Eu vou colocar no comentário aqui para a gente entender. Ele vai unir isto aqui com isto aqui. O que vai acontecer é o resultado será isto aqui. Então, vamos ver se é isso mesmo. Percebam, o valor da primeira variável, cidade, era Mongaguá, e o valor da segunda variável era SP. Ah, professor, mas eu quero colocar uma barra aqui para dividir. Ok, então você precisa dizer isso para ele. Tá? O que você poderia fazer? Você poderia colocar a barra aqui, mas aí você está alterando o nome da cidade. Você poderia colocar a barra aqui, você está alterando o nome do estado. Então, na verdade, você só quer a barra para exibição. Então, você pode somá-la aqui. Então, agora, o que você está instruindo ele a fazer? Pegar a cidade, unir ou concatenar com uma barra. Então, ele vai pegar Mongaguá, colocar uma barra e depois da barra colocar o conteúdo de estado, que é SP. E aí o nosso resultado vai ser isto
daqui como a gente gostaria antes. Deixa eu salvar aqui primeiro e depois executar. Ok? Aí a gente tem o comportamento que a gente queria. A gente conseguiu unir uma variável, uma string fixa, com outra string variável. Isso vai nos permitir fazer combinações muito interessantes. Tá? Obviamente, eu também poderia fazer isso aqui utilizando uma terceira variável. Eu poderia ter vindo aqui, criado uma variável string, dizendo cidade com estado. Dizer que ela contém este processamento aqui. Então, qual é o valor de cidade com estado? É o processamento da união ou concatenação de cidade com barra com estado. E aí, na hora de exibir, eu posso mandar exibir aqui cidade com estado. E vocês vão ver que o resultado é exatamente o mesmo. Ok? Continua fazendo a união aqui. Esta operação se chama concatenação. Tá? Existem outras maneiras da gente fazer a união de diversas strings. A maneira mais interessante é uma maneira que as linguagens mais modernas estão utilizando, chamada interpolação. Tá? Essa maneira da concatenação vai funcionar na grande maioria das linguagens de programação. A interpolação, algumas linguagens têm, outras linguagens não. Então a gente começa, para usar a interpolação, criando uma string vazia e colocando aqui na frente um cifrão, marcando essa string com um cifrão. E aí a gente cria um template de como será essa nossa string. Então, essa nossa string vai ser... Primeiro a gente pode fazer usando um exemplo, né? Então, um exemplo seria Itanhaém, São Paulo. Por exemplo, esse é um exemplo. Tá? Depois a gente sabe que eu não quero exatamente Itanhaém. Eu quero alguma coisa. Então, você substitui isso por abre e fecha chaves. Depois você substitui estado por abre e fecha chaves de novo. E dentro dessas chaves, você faz um processamento. Você pega o valor que este template substituirá. Então, o que vai ter aqui antes da barra? Vai ter o conteúdo da variável cidade. E aqui depois da barra, o conteúdo da variável estado. Ok? Então agora, o que isso aqui está dizendo? Isso aqui é o template de como esse texto será exibido ou criado nessa variável. Então ele é um trecho variável, que vai conter a variável cidade, mais um trecho fixo, que é a barra, mais um trecho variável, que é o estado. Então, vamos ver se isso aqui mantém o mesmo formato. Ok? Sem nenhum problema, né? O que a gente pode fazer também é mudar esse template da maneira como quiser. Então, eu posso escrever assim, ó. A ETEC AB fica em... colocar um pontinho aqui no final. Então, perceba, eu criei um template da frase que eu quero. A frase que eu quero é a ETEC AB fica em Mongaguá, São Paulo. Só que eu quero que esses valores sejam variáveis. Okay? Então, eu coloco entre chaves para que o C# puxe das variáveis e eu marco esta string com um cifrão na frente para dizer que esta string é um template e tem processamento para ser executado no meio.
Então vamos ver como é que isso funciona agora. Creio que vocês devem imaginar que é exatamente este formato que será exibido. Ok? Então, este template funcionou com o valor Mongaguá e com o valor São Paulo. Agora, se eu pegar aqui e trocar Mongaguá por Peruíbe e rodar novamente, eu não preciso mexer no nosso template. Para outros valores de variáveis, o template continua valendo. Tá? É óbvio que aqui eu estou usando valores fixos, mas se você pedir para o usuário digitar esse valor, como a gente já aprendeu, tudo isso vai funcionar e o template vai fazer bastante mais sentido. Okay? Outras coisas que a gente pode fazer com string é modificá-las. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, vamos primeiro mudar o nome dessa variável, porque agora já não faz mais sentido chamá-la de cidade com estado, né? Eu tenho uma mensagem inteira. Então eu vou mudar o nome dessa variável para mensagem, ok? Perceba que ela aparece em mais de um lugar no meu programa, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Se você apertar com o cursor em cima da variável, se apertar F2, ela vai permitir que você renomeie. Se a gente renomeia ela para mensagem, ela vai renomear nos dois lugares. Isso facilitou para a gente e não mudou nada no nosso programa, ok? A não ser o nome, mas agora fica mais claro para a gente. Então, eu posso manipular essa string para modificá-la. Por exemplo, digamos que eu queira que esta mensagem fique toda em letra maiúscula. Na verdade, eu quero modificar o conteúdo da variável mensagem, só na hora de exibir. Então, eu posso vir aqui, mensagem, colocar um ponto, e aí o nosso IntelliSense vai mostrar ações que eu posso fazer com uma variável do tipo string. Uma delas é a ação toUpper. Então, se eu chamar toUpper, e aí eu tenho que fazer abre e fecha parênteses, ele vai dizer para mim que, para o mouse aqui em cima do toUpper, que ele retorna uma cópia da string, só que convertida para maiúsculas. Okay? Então, eu vou salvar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Quando eu executar, vocês vão ver que toUpper se transformou, né, toda a mensagem em maiúsculas. Mas percebam que ela não mudou o conteúdo de mensagem. Ela criou um novo valor, que é a mensagem maiúscula. Okay? Então, se a gente vier aqui e na próxima linha mandar exibir a mensagem sem o toUpper, vocês vão perceber que a gente ainda tem o valor original na variável mensagem. Okay? Ele não mudou o valor da variável mensagem. Então, na primeira vez ela vai maiúscula, na segunda ela vai normal. Percebam, né? Mensagem continua intocada. Aqui eu só criei um novo valor maiúsculo para usar na exibição e não alterei a variável mensagem. Okay? Assim como a gente tem toUpper, vou tirar essa linha que a gente não precisa mais, a gente também tem toLower. toLower faz o contrário. Em vez de transformar em maiúscula, ele transforma tudo em minúscula. Okay? Então agora a gente tem até que a B fica em Peruíbe, São Paulo, tudo em letras minúsculas. Okay? Eu posso fazer isto em qualquer valor string. Eu poderia, por exemplo, usar aqui estado.toLower antes de inserir este valor no meu template, ou eu poderia até usar diretamente, como por exemplo na string aqui, e dizer que ela é toUpper. Okay? Então agora, cidade vai ter sempre Peruíbe convertido em maiúsculo, estado vai ter SP maiúsculo, mas quando entrar na mensagem ele vai entrar minúsculo,
e a mensagem vai ter a mensagem completa. Então vamos ver o que acontece aqui. Está compilando. Ó, então percebam, ó, a mensagem está exatamente do jeito que a gente escreveu no template. Peruíbe está maiúsculo. Apesar de eu não ter dito nada na variável mensagem, nem nada na variável cidade, eu digitei ela normal, né, misturando maiúsculas e minúsculas, mas já armazenei ela toda em maiúsculo. Então esse valor aqui não existe em lugar nenhum. O que está armazenado em cidade já é ela convertida em maiúscula. Por isso, a hora que a gente lê aqui no template, ela já vem toda maiúscula. Depois, a variável estado, ela tem o valor escrito com 2 letras maiúsculas, mas na hora de inserir no template, eu converti tudo para minúsculas. Okay? Então, dentro do meu template, SP está minúsculo. Depois eu mandei exibir a mensagem como ela está. Okay? Então, você pode usar numa variável ou você pode usar diretamente numa string, sem criar uma variável antes, como a gente fez aqui. Né? A variável foi criada posteriormente. Okay? Outra coisa que a gente pode fazer com uma string é substituir caracteres. Deixa eu tirar essa sequência aqui, porque a gente não precisa mais dela aqui e nem aqui. Okay? O que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha mensagem e executar este método aqui, replace. O que o replace faz? Ele permite substituir valores. Então vamos parar o mouse em cima dela aqui, ó. A gente vai ver, ó. Ele retorna uma nova string na qual todas as ocorrências de um determinado caractere serão substituídos por outro caractere. Então eu posso vir aqui em replace e colocar que eu vou substituir todas as letras Z por letras X, por exemplo. Todos os Z's minúsculos, né? Se eu fizer isso aqui, o resultado deste processamento aqui será uma mensagem onde todas as letras Z serão transformadas em X. Será que isso vai refletir na nossa tela? Vamos ver como é que vai ficar. Mas eu não vi nenhum X no lugar dos E's, né? Era para substituir esse E aqui, esse E aqui, esse E aqui e esse E aqui. Por que ele não fez? Porque este replace está fora aqui. Ó. Nada está sendo feito com ele. O que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma variável chamada nova mensagem e usá-la aqui, por exemplo. Né? E agora sim, ó, ele processou isso aqui. Resultado disso, ele gravou em nova mensagem. E agora, em vez de exibir a mensagem, eu exibo a nova mensagem. Então, vamos ver como é que isto vai ficar. Agora sim, ó, percebam. Ele substituiu este E, este E, este E e este E por um X. Ok? Digamos que eu também quisesse substituir este outro E maiúsculo, então eu também poderia fazer uma nova substituição. Ponto. Replace. Agora eu quero o E maiúsculo. Podemos usar o mesmo X, por exemplo. Poderia usar qualquer outro caractere. Vamos ver. O que ele fez? Ele fez a primeira substituição do E minúsculo, depois pegou este resultado e fez uma segunda substituição dos E's maiúsculos. Então, agora tudo está funcionando como a gente imaginou.
Eu posso colocar quantas substituições eu quiser aqui, tá? Ok? Isso é perfeitamente possível. Uma maneira mais legível de deixar esse código-fonte, né? Se tiver vários replaces aqui, isso pode não ficar muito bonito aqui, eu ter uma rolagem horizontal. Então a gente costuma fazer assim. Quando isso acontece, a gente a gente põe o cursor aqui antes do ponto e quebra a linha e avança para frente com o tab. A gente pode fazer isso quantas vezes for necessário. Então percebam que essas três linhas elas têm um único comando. Como eu não tenho ponto e vírgula aqui, o comando continua até o final lá. Então, isso aqui tem exatamente o mesmo funcionamento. A gente só avança com o tab aqui para entender que o comando não acabou ainda. Okay? Então eu vou executar aqui e a gente vai ver que tudo funciona normalmente. Okay? Maravilha, então a gente aprendeu aqui, neste momento, como fazer as substituições de strings, criar templates, fazer concatenação, interpolação, criar variáveis string. Então foi bastante coisa nessa aula, muita coisa muito útil para o nosso dia a dia. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.